Você sabia que nem toda entidade espiritual precisa tomar um corpo para se manifestar? Laroie a todos. E no universo das falanges, existem guias que, apesar de descerem em terreiros, transmitem seus conselhos mais profundos através de sinais, intervenções que quase ninguém percebe. Eles atuam, observam e corrigem rotas. O aviso vem pelo cotidiano. Sonhos recorrentes, pressentimentos, desconfortos súbitos, atrasos estranhos, encontros evitados por detalhe mínimo. Nada espetacular, nada óbvio, mas nunca aleatório. Neste vídeo, vamos falar de 7 entidades conhecidas que se manifestam principalmente através de sinais sutis. Avisos que quase sempre são ignorados e compreendidos apenas depois. Aqui não há promessa, ritual ou instrução. Apenas leitura espiritual, respeito e silêncio. Porque, no mundo invisível, o aviso vem antes da queda. Entidades que trabalham por sinais não disputam atenção. Elas observam o comportamento antes de interferir. Quando percebem que a pessoa insiste em não ouvir, o aviso não vem em palavra, vem em experiência. Algo falha. Algo incomoda. Algo se repete. O mundo começa a falar onde a consciência se fechou. Sinal não é castigo. É oportunidade de correção. Exu Lalu, o Exu dos sonhos. Exu Lalu não caminha entre os despertos. Ele espera o momento em que a consciência baixa a guarda, quando o controle cede, quando a mente já não comanda o rumo dos pensamentos. É nesse território, instável, íntimo e profundo, que ele atua. O sonho é seu campo de trabalho. Não como fantasia, mas como linguagem espiritual crua, sem filtros. Os sinais de Exu Lalu raramente vêm uma única vez. Eles se repetem. O mesmo cenário com pequenas variações. A mesma sensação de urgência sem explicação clara. Caminhos que não levam a lugar algum, portas que se fecham antes do toque, vozes que chamam sem mostrar o rosto. Ao acordar, a imagem se dissolve rápido, mas o incômodo permanece. E esse incômodo é o aviso. Lalu não envia sonhos bonitos para agradar. Ele envia sonhos verdadeiros para alertar. Seus sinais surgem quando a pessoa ignora intuições durante o dia, quando insiste em escolhas que a consciência já tentou barrar em silêncio. Onde o raciocínio justifica, o sonho denuncia. Onde a vigília mente, o inconsciente revela. Há quem tente racionalizar esses sonhos, tratando-os como ansiedade ou coincidência. Mas Exu Lalu não trabalha com acaso. Seus avisos costumam anteceder decisões importantes, encontros perigosos, contratos enganosos ou caminhos que levariam à perda de energia vital. Ele não impede, ele mostra o risco antes que ele se manifeste no mundo material. Os sonhos sob sua influência carregam marcas específicas, sensação de atraso constante, de estar sempre chegando tarde demais, tentativas frustradas de falar algo importante, quedas que despertam antes do impacto final. São sinais de que algo, na vida desperta, está sendo empurrado além do limite seguro. Ignorar Exu Lalu não gera punição imediata. Gera repetição. O sonho retorna, mais intenso, mais desconfortável, mais difícil de esquecer. Quando ainda assim é ignorado, o que foi mostrado em símbolo costuma se manifestar em forma concreta. A perda, o rompimento, o engano vivido acordado. Por outro lado, quem aprende a respeitar seus sinais não precisa entendê-los completamente. Basta reconhecer o aviso. Muitas vezes, mudar uma decisão, adiar um passo ou simplesmente observar mais já é suficiente para que os sonhos cessem. Quando o caminho é corrigido, Exu Lalu se afasta em silêncio, como chegou. Ele não busca fé declarada, nem devoção consciente. Busca atenção. Busca honestidade consigo mesmo. Seus sinais não pedem interpretação ritualística, mas postura. Parar, revisar, escutar o que a própria alma tenta dizer quando o ego dorme. Exu Lalu não se manifesta para ensinar. Ele se manifesta para evitar. E quando o sonho vem carregado demais para ser ignorado, quase sempre é porque o aviso já foi dado mais de uma vez, e a escolha ainda está em aberto. Preto Velho Pai José. Pai José não tem pressa. E justamente por isso,
Seus avisos são os mais ignorados. Quando não incorpora, ele não levanta a voz, não interfere diretamente, não provoca impacto imediato. Sua atuação acontece no tempo longo, no desgaste da insistência humana, no retorno contínuo da mesma lição por caminhos diferentes. Pai José observa antes de qualquer sinal. Observa a postura, o histórico de escolhas, a maneira como a pessoa reage quando é contrariada pela vida. Seus avisos surgem como repetições quase irritantes. A mesma frase dita por alguém improvável. O mesmo conselho vindo de bocas diferentes, em momentos distintos, sem qualquer ligação aparente. Um alerta simples, às vezes até banal, que retorna quando a pessoa insiste em ignorá-lo. Pai José fala quando percebe que o aprendizado está sendo adiado por orgulho, teimosia ou pressa. Ele não impõe mudança. Ele insiste na consciência. Há algo profundamente desconcertante nos sinais de Pai José. Eles não carregam urgência visível. Não vêm acompanhados de medo, impacto ou choque. Vêm calmos demais. E exatamente por isso, são perigosos de ignorar. O aviso paciente costuma ser o último antes da repetição dolorosa do erro. Pai José atua quando a pessoa pede orientação espiritual, mas não muda hábitos. Quando busca respostas altas, mas se recusa a corrigir atitudes simples. Ele não trabalha com grandes revelações, trabalha com coerência. Seus sinais surgem na rotina, no cotidiano, nas conversas comuns, como se a própria vida estivesse tentando ensinar algo que já foi explicado muitas vezes. Há também o silêncio de Pai José. Quando o conselho já foi dado e ignorado, ele se cala. E esse silêncio pesa mais do que qualquer palavra. A ausência de sinal não é abandono, é a consequência da recusa em escutar. Nesse ponto, a pessoa segue sozinha até sentir, na prática, o custo da escolha. Quem aprende a reconhecer os avisos de Pai José entende que eles não exigem fé, apenas humildade. Não exigem ritual, apenas correção de rota. Pequenas mudanças costumam ser suficientes para que o eco cesse. Quando a postura muda, o aviso não precisa mais retornar. Pai José não corrige pela dor quando ainda existe espaço para o aprendizado consciente. Mas quando o sinal paciente é desprezado repetidas vezes, a vida assume o papel de professora dura. E mesmo assim, ele permanece observando, sem julgamento, sem pressa, sem abandono. Ele não se manifesta para impressionar. Ele se manifesta para lembrar. E quando o mesmo conselho insiste em atravessar sua vida por caminhos diferentes, quase sempre não é coincidência. É Pai José repetindo, com infinita paciência, aquilo que a consciência já sabe, mas ainda não aceitou viver. Caboclo Cobra Coral. O caboclo cobra coral não anuncia chegada. Ele se faz sentir antes de ser compreendido. Sua atuação não vem pela palavra, nem pelo sonho elaborado. Vem pelo corpo. Um arrepio súbito que percorre a espinha sem causa aparente. Um desconforto imediato diante de algo que, racionalmente, parece seguro. Um impulso silencioso de recuar quando tudo indica avanço. Esses são os sinais de cobra coral, breves, precisos e fáceis de ignorar. Cobra coral trabalha nas zonas de risco invisível. Ele se manifesta quando a pessoa está prestes a atravessar limites que não domina, tocar em situações que parecem inofensivas, mas carregam veneno oculto. Sua função não é impedir o movimento, mas alertar antes do contato. Como na mata, onde o perigo raramente faz barulho, cobra coral avisa sem alarde. Os sinais corporais que ele provoca não vêm acompanhados de imagens claras ou pensamentos organizados. São sensações primárias, instintivas, que surgem antes da lógica. O corpo percebe antes que a mente construa justificativas. E é nesse intervalo mínimo que o aviso acontece. Ignorar cobra coral não gera impacto imediato. O dano costuma ser silencioso, gradual, difícil de rastrear. Uma relação que começa bem e adoece aos poucos. Um ambiente aparentemente seguro que passa a drenar energia. Um acordo que, com o tempo, revela custos não previstos. O veneno não age rápido, ele age fundo. Cobra coral se manifesta quando a pessoa confunde coragem com imprudência. Quando acredita que já conhece o terreno,
mas está entrando em área que exige mais respeito do que ousadia. Ele não pune a curiosidade, pune a negligência. Quem aprende a reconhecer seus sinais entende que não é preciso compreendê-los totalmente. Basta respeitá-los. Recuar um passo, adiar uma decisão, observar mais. Muitas vezes, esse pequeno gesto é suficiente para que o desconforto cesse. Quando o limite é respeitado, cobra coral se afasta em silêncio. Ele não exige devoção consciente. Exige instinto preservado. Quando o corpo alerta e a mente insiste, quase sempre é cobra coral tentando evitar um contato que não traria aprendizado, apenas dano. Seu aviso é curto, direto e sem retorno. Ou é ouvido na hora, ou se perde. E quando a sensação aparece forte demais para ser ignorada, geralmente é porque o perigo já está próximo, e o último aviso acabou de ser dado. Pombagira rosa vermelha. Rosa vermelha não chega fazendo ruído. Ela chega alterando o sentir. Quando não incorpora, sua atuação acontece no campo emocional, naquele espaço invisível onde o coração percebe antes que a razão organize argumentos. Seu aviso surge como mudança súbita de ânimo, desconforto afetivo sem causa clara, perda repentina de encanto por algo ou alguém que, até então, parecia promissor. Rosa vermelha trabalha quando a dignidade corre risco, especialmente em relações, promessas sedutoras, vínculos que oferecem prazer imediato, mas cobram um preço silencioso depois. Ela não destrói ilusões por crueldade, elas enfraquece antes que se tornem prisão. Seus sinais são sutis, e justamente por isso, perigosos de ignorar. Um incômodo que insiste. Um brilho que some rápido demais. Uma sensação de alerta emocional que não encontra justificativa lógica. A mente tenta racionalizar, minimizar, justificar. Rosa vermelha observa. Se o sinal é ignorado, ela se afasta, e permite que a experiência ensine o que o aviso tentou evitar. Ignorar rosa vermelha costuma gerar feridas emocionais profundas. Humilhações evitáveis. Perda de valor próprio. Vínculos que drenam a autoestima lentamente. Seu aviso vem antes da queda porque ela entende que nem toda dor precisa acontecer para gerar aprendizado. Quando o sinal é respeitado, não há espetáculo. A relação simplesmente não avança. A promessa perde força. O caminho se dissolve antes de se tornar cárcere. Rosa vermelha não pede gratidão, ela preserva em silêncio. Ela não protege ilusões. Ela protege a integridade emocional. Rosa vermelha se manifesta para quem ainda pode escolher diferente. Para quem está prestes a trocar dignidade por migalhas de afeto, reconhecimento ou prazer. Seu aviso é um sussurro firme, algo aqui vai custar mais do que parece. Quem aprende a escutá-la desenvolve maturidade afetiva. Aprende a confiar no próprio sentir antes que a dor precise provar o ponto. Quem a ignora, quase sempre reconhece tarde demais que o sinal estava ali desde o início. Rosa vermelha não grita. Ela alerta. E quando o incômodo emocional surge sem explicação clara, não é fraqueza nem insegurança. Pode ser apenas rosa vermelha retirando o véu antes que a ferida se abra. Herê Joãozinho. Herê Joãozinho não se manifesta para quem observa apenas o grande. Ele fala no detalhe. Quando não incorpora, seus sinais surgem em pequenas interrupções, atrasos aparentemente bobos, objetos que somem e reaparecem em lugares improváveis, situações simples que se desencontram sem motivo claro. Tudo pequeno demais para ser levado a sério, e exatamente por isso, fácil de ignorar. Joãozinho atua quando a pessoa está rígida demais, confiante demais, acreditando que controla o tempo, o caminho e o resultado. Ele não chega para confundir por prazer. Chega para quebrar a ilusão de controle antes que ela se transforme em queda maior. Seus avisos são lúdicos na forma, mas sérios na intenção. Um compromisso adiado por detalhe mínimo. Uma conversa interrompida no momento certo. Uma decisão que não avança porque algo simples não encaixa. Joãozinho sinaliza que o ritmo está errado, rápido demais, forçado demais, duro demais. Ignorar Herê Joãozinho costuma gerar frustração acumulada. A pessoa insiste, força, acelera. E quanto mais força,
mais o caminho se desalinha. Joãozinho não compete com a teimosia, ele expõe seus limites. Quando seus sinais são respeitados, algo curioso acontece. O fluxo retorna. As coisas se reorganizam sem esforço. O atraso vira proteção. A interrupção vira desvio. O erro pequeno evita o desastre maior. Joãozinho se afasta quando o aprendizado acontece. Ele não pede fé elaborada nem compreensão racional. Pede leveza. Pede flexibilidade. Pede a capacidade de rir de si mesmo antes que a vida precise ensinar com dureza. Joãozinho ensina que espiritualidade também passa pelo brincar, pelo ceder, pelo aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. Seu aviso não vem para humilhar, vem para suavizar o impacto do orgulho. Herê Joãozinho não age no caos. Ele age antes dele. E quando tudo começa a dar errado em coisas pequenas demais para explicar, talvez não seja desorganização. Talvez seja Joãozinho lembrando, com doçura firme, que nem todo caminho se atravessa na força. Exu Mirim. Exu Mirim não se anuncia. Ele se repete. Quando não incorpora, sua atuação surge em pequenos testes que parecem sem importância isoladamente, mas que, em sequência, tornam-se impossíveis de ignorar. São contratempos mínimos, falhas bobas, atrasos insistentes, erros que se acumulam como se algo estivesse pedindo atenção e não sendo ouvido. Exu Mirim trabalha quando a consciência entra em modo automático. Quando a pessoa segue fazendo, decidindo e reagindo sem refletir. Ele não vem para punir, nem para confundir. Vem para interromper o fluxo inconsciente antes que ele leve a consequências maiores. Seus sinais exigem presença. Um erro simples que se repete. Um detalhe esquecido mais de uma vez. Uma falha pequena que insiste em acontecer no mesmo ponto. Nada grave, nada definitivo, apenas insistente. E justamente por isso, pedagógico. Ignorar Exu Mirim gera escalada. O que era pequeno se torna incômodo. O que era incômodo vira desgaste. O que era desgaste vira perda. Não por castigo, mas por teimosia em não parar para observar o próprio comportamento. Quando o aviso é reconhecido, o ciclo se quebra. Às vezes basta uma pausa. Às vezes, rever uma escolha simples. Às vezes, apenas atenção plena ao que se está fazendo. Quando a presença retorna, Exu Mirim se afasta. Ele ensina no detalhe para evitar o impacto. Ensina no incômodo para evitar a dor. Exu Mirim não cobra devoção nem reverência formal. Cobra consciência. Seus sinais não exigem interpretação profunda, exigem correção imediata. Algo está sendo feito no automático. Algo precisa de cuidado. Quem aprende com Exu Mirim passa a perceber o valor do pequeno. Entende que grandes quedas quase sempre começam em descuidos repetidos. Quem ignora, aprende pelo acúmulo. Exu Mirim não é castigo. É alerta insistente. E quando os mesmos erros pequenos começam a se repetir em sequência curta, talvez não seja azar. Talvez seja apenas Exu Mirim pedindo, com firmeza simples, que você esteja inteiro no que faz. Malandra Maria Navalha. Maria Navalha não avisa duas vezes. Quando o sinal vem, ele já é corte. Diferente das outras entidades que sinalizam por repetição ou desconforto gradual, Maria Navalha atua pela interrupção direta. Seu aviso não se prolonga. Ele acontece de forma brusca, precisa, definitiva. Algo se rompe antes de causar estrago maior. Um vínculo se desfaz de repente. Um caminho é encerrado sem negociação. Uma situação cai antes de se transformar em humilhação. Maria Navalha trabalha quando a pessoa insiste em permanecer onde será ferida. Quando sinais anteriores foram ignorados. Quando o orgulho, o apego ou o desejo insistem em justificar o injustificável. Ela não entra para convencer, entra para proteger pela ruptura. Seu corte não é vingança. É preservação. Ela entende que certas permanências custam caro demais. Ignorar os sinais de Maria Navalha é insistir em permanecer vulnerável. E, nesse ponto, o aviso já não vem mais em forma de sensação ou intuição, vem em fato. Algo acaba. Às vezes dói. Às vezes assusta.
mas quase sempre salva. Maria Navalha não permite negociação emocional com o que fere a dignidade. Seu trabalho é rápido porque o risco é alto. Quanto mais tempo se permanece em certos lugares, maior o dano. Por isso, o corte vem antes que a ferida se torne marca permanente. Quando a ruptura acontece sob sua influência, o silêncio vem depois. Não há confusão prolongada. O que acabou, acabou. O que foi cortado, não volta a drenar. A sensação posterior não é euforia, mas alívio tardio, aquele que só aparece quando o perigo já passou. Maria Navalha não exige compreensão imediata. A explicação quase sempre vem depois. O que importa, para ela, é que a dignidade seja preservada, mesmo que o ego reclame. Ela não se manifesta para ensinar paciência. Ela se manifesta quando a paciência já virou risco. Maria Navalha não sinaliza para quem ainda quer negociar com o próprio limite. Ela age quando o limite foi ultrapassado. E quando seu corte acontece, não é punição, é livramento. Porque há situações em que o aviso só funciona quando o caminho é fechado de vez.